do auxílio emergencial, deputado, o governo está querendo prorrogá-lo, mas também baixar o valor para R$ 200. Ele acha que ele vai entrar com um programa social, né? Para substituir o programa, acho que Bolsa Família, não é isso? E ele está querendo baixar o emergencial para R$ 200, não é isso, Nelson? Deputado. O governo, hoje o Bolsa Família beneficia basicamente 13 a 14 milhões de pessoas e, portanto, de famílias, né? O número de pessoas que recebeu auxílio emergencial chega a quase a 60 milhões. Então, é um número 3 vezes maior que é atingido pelo auxílio emergencial. Evidentemente, se mantiver esse auxílio para todas essas pessoas, é muito bom. Mas R$ 200 é pouco no nosso modo de ver, né? Para quem está no Bolsa Família, é mais ou menos a mesma coisa que já recebia antes. Para quem está nesse novo auxílio, vai significar uma redução no valor, né? Olha, nós aprovamos aqui o chamado orçamento de guerra, né? O que é o orçamento de guerra? É a possibilidade do governo gastar quanto for necessário para atender as necessidades do país, né? Então, o governo não tem limite de gasto nesse orçamento, ele vale até o final do ano. Então, o governo poderia utilizar recursos, e existem recursos. Por exemplo, só o Banco Central teve um lucro de 500 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano. Então, o governo poderia pegar esses 500 bilhões e utilizar, sem dizer outros fundos que estão parados. Por exemplo, fundos que nós já localizamos aqui e queremos votar a liberação desses fundos, dão mais de 180 bilhões de reais. Então, existem recursos que estão parados em diversos locais diferentes, que poderiam ser utilizados pelo governo, porque para efeito do combate a essa crise, não precisa ser respeitado o chamado teto de gastos, né? Ele só precisa ser respeitado a partir do ano que vem. Esse ano não. Então, a gente pode muito bem ter condições de usar esses recursos, e eu gostaria de dizer, não só com auxílio, mas também com financiamento de micros e pequenas empresas que precisam retomar suas atividades. A economia brasileira está num choque enorme, porque, veja bem, nós estamos com praticamente 20 milhões de pessoas desempregadas, mais de 500 mil empresas fecharam as portas. Então, a economia brasileira vai demorar um tempo grande para retomar, e principalmente porque o governo não tem nenhuma proposta, né? Então, o que o governo vai fazer para ajudar a economia a recuperar? Até agora a gente não viu nada, né? Até agora a gente só ouve falar o Paulo Guedes que vamos fazer as reformas, mas tem coisas que ele tem que fazer imediatamente. Fazer a reforma tributária, nós somos a favor de discutir a reforma tributária, mas a gente sabe que para discutir a reforma tributária na Câmara são pelo menos 3, 4 meses, aí já vai terminar esse ano, aí vai para o Senado, aí é mais 3, 4 meses. Então ela só vai terminar a votação no primeiro semestre do ano que vem. Aí até começar a funcionar efetivamente vai demorar. Então não adianta falar em reforma agora. O governo teria que ter um plano de recuperação econômica. No nosso modo de ver, esse plano passa por quê? Por garantir a retomada, crédito para as empresas, principalmente as micro, pequenas empresas, que não estão conseguindo crédito ainda, o dinheiro não chega para elas, né? E garantir que haja consumo. Então, nós somos favoráveis também a prosseguir com esse auxílio emergencial até o final do ano, no valor de R$ 600, porque isso garante o consumo das pessoas. Então, as pessoas podendo consumir, a economia volta a se movimentar, né? Além disso, a gente acha que o governo deveria iniciar algumas obras importantes que estão paradas há muito tempo, né? E o governo se nega a fazer isso. Nós somos favoráveis também a prosseguir com esse auxílio emergencial até o final do ano,
no valor. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que não dá para continuar pagando o auxílio emergencial por muito tempo. Mas a equipe econômica do governo estuda a possibilidade de estender o benefício até dezembro. Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse aos apoiadores que a quarta e a quinta parcelas do auxílio serão pagas como previsto, mas que o alto custo não vai permitir que o benefício continue com o mesmo valor. Não dá para continuar muito, que por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar. E alguns governadores temem ainda em manter tudo fechado. O auxílio emergencial de R$ 600 foi adotado em abril para pessoas de baixa renda, como parte do plano de enfrentamento à crise provocada pelo coronavírus. Apesar da preocupação demonstrada por Bolsonaro, o governo estuda pagar parcelas menores de R$ 200 a R$ 300 até dezembro.